É isso aí, gente. Começando mais um podcast Atalaias Cast. Convidamos a você a ficar ligadinho aqui conosco nesse podcast que mais uma vez vai ser espetacular. Hoje nós temos um convidado que é alguém que tem sido uma referência dentro do nosso campo, alguém que Deus tem levantado. Tá aqui comigo mais uma vez, meu amigo, meu mano Rios. E hoje vai ser top, hein, Rios? Vai sim, Diego, em nome de Jesus. Mais um Atalaias Cast. Eu sei que todos esses projetos e todos esses podcasts têm alcançado vidas, Diego. Nós temos escutado diversos testemunhos, diversas pessoas que foram alcançadas pelos nossos convidados, através da vida dos nossos convidados, né? Então não perde tempo. Curte aí, comenta, compartilha com os teus amigos, familiares. E eu sei que essa conversa aqui vai ser muito produtiva e vai ser como uma semente e um pão, de fato, com uma palavra de Deus para os nossos corações, Diego. É isso aí. Hoje conosco está aqui João Paulo, presbítero aqui no nosso campo. Também coordena a UMAD PG juntamente com o pastor Isaqueu. Já foi líder da juventude do setor 3, congrega no nosso templo central. E Deus tem te levantado para esse tempo, João, como uma referência no nosso campo, como alguém que tem se dedicado em prol de que a juventude do nosso campo seja cada dia mais impactada pelo poder de Deus. João, é um prazer tê-lo conosco nessa noite, dedicar um espaço do seu tempo para estar aqui nesse podcast. Para mim que é uma honra poder estar aqui com vocês. Eu quero de antemão cumprimentá-los com a paz do Senhor, a todos que estão aqui também nos assistindo. A gente fica lisonjeado com as palavras que vocês fazem a abertura, né? Colocando a gente como uma referência, mas o que a gente sempre tem buscado é ser exatamente o servo, né? Aquele que está pronto a servir a todos e em qualquer momento. E quando eu recebi o convite para estar, não foi diferente. De pronto eu aceitei pela honra que é poder estar junto com vocês e também compartilhar um pouco das nossas experiências aí, né? E aprender muito com vocês, tenho certeza. Que massa, João. Uma alegria enorme mesmo receber você aqui. É sempre um prazer quando a gente está junto aí, servindo a Deus nos cultos, nas atividades dos jovens, né? Verdade. O João sempre está sempre apoiando, está sempre junto e sempre Deus se faz presente, né? Deus te usa poderosamente. E, João, nesses primeiros momentos, primeiros minutos do nosso podcast, a gente queria que você se apresentasse aí pra galera que não te conhece, contasse a tua história de vida, a tua conversão, a tua trajetória, a tua experiência, né? Na igreja. E você tem liberdade aí pra usar esses minutos aí pra compartilhar conosco. Então vamos lá, pessoal. Eu sou o João Paulo Prestes de Lima, como o Diego, um grande amigo, nos apresentou. Estamos como presbítero aqui no campo de Ponta Grossa. Sou casado com a Luana há 14 anos e graças a Deus nós tivemos a Ana Lu, que vai fazer 5 anos agora em junho. E também em junho para julho está vindo aí a Lorena, mais uma mocinha que o Senhor está nos dando aí. E Deus me presenteou com essa família que é o meu maior ministério, né? E Deus tem dado sabedoria e graça para a gente conduzir e liderar a nossa casa primeiramente. E a nossa trajetória, ela é, em poucas palavras, resumindo, né, para que a gente possa trocar bastante ideia aqui, conversar bastante, é uma trajetória assim como a de todo mundo, com altos e baixos. Nos momentos altos nós queríamos o céu aberto, aquela glória, nos momentos baixos nós queríamos desaparecer. Mas toda vez que a gente entrou nesse cenário de querer desaparecer, Deus sempre preparou pessoas como vocês, que nos estenderam as mãos e nos ajudaram a permanecer firme. Então, eu sou natural de Itararé, interior de São Paulo. Não tenho um sotaque bonito, mas ali de vez em quando saem uns pia, um certinho, porque nós somos de Itararé, ali interior de São Paulo, e estamos no campo de Ponta Grossa há aproximadamente 16 anos. E aí, nesse período, a gente vem servindo a Deus aqui, conforme o Senhor foi solicitando de nós, e na medida do possível, para nós sempre foi um privilégio estar pronto para servir a todos, né? Então, ao longo desse período de 16 anos aqui, tivemos o privilégio de conhecer muitos jovens, fazer muitas amizades, servir a Deus ao lado de grandes homens de Deus. Até ontem eu mandei uma mensagem num grupo que eu participo, externando a honra que eu tenho em poder servir a Deus do lado de pessoas comprometidas com o Evangelho, comprometidas com o Reino e, acima de tudo, comprometido aí com a juventude, né? Fazer a obra do Senhor com excelência. E aí estamos aí, há 16 anos aí servindo, e hoje totalmente coração voltado para esse evangelho que é lindo, é transformador, é um evangelho que vale mais que a pena, né? Então a gente tem só testemunhos aí para contar. É verdade, João. João comentou, Rios, que no nosso último podcast com o pastor Rafael Pereira, a gente conversou sobre isso, João. Que muitas das vezes a gente
algumas pessoas olham para referência alguém que só acompanha pelo Instagram, por Facebook, por mídias sociais. Mas as nossas referências são alguém que a gente acompanha, alguém que a gente está perto, alguém que a gente está próximo. A gente vê, enxerga a vida, enxerga o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. E é por esse fator que a gente enxerga você hoje como uma referência para o campo de Ponta Grossa, para a juventude. Pelo fato da forma como Deus vem te levantando, o que Deus vem fazendo na sua vida. Eu me recordo até, Rios, o João deve lembrar, o João já foi meu líder. A gente congregou no setor de número 3 e naquela época o João era o líder do setor. Então eu tive o privilégio de poder ter sido liderado no setor 3 pelo João. E eu lembro que Deus fez grandes coisas ali no setor 3, né? Como também tem feito hoje através da sua vida, pastor Zaqueu, na nossa UMAD PG. E João, conta pra gente como começou a tua vida ministerial para trabalhar com a juventude, como que foi acontecendo as coisas com você? Essa é uma pergunta interessante, porque o meu ministério, a minha chamada foi linda, sabe? Ela foi falta de opção. Literalmente, né? Mas nos planos de Deus, tudo tem um porquê, né? Sim. Não existe um praquê da parte do Senhor. E nós viemos para o campo de Ponta Grossa, eu vim servir ao Exército, e me alistei, acabei incorporando as fileiras do Exército, e dentro do Exército a gente procurou a igreja mais próxima que a gente pudesse congregar. Aí a gente foi congregar na 31, e quando nós chegamos na 31, estava tendo um ponto de pregação ali no Rio Verde. Ainda era ponto de pregação, aí a gente desceu cooperar ali no Rio Verde para ajudar o pastor Cristiano que estava à frente. E ali na frente, ali daquele ponto de pregação, Deus pôs a mão, a obra cresceu, vidas foram alcançadas, virou uma congregação. Quando virou a congregação, existiu a necessidade sim de estipular os grupos ali, né, os departamentos, e nós começamos o grupo de jovens ali, Gaditas, o nome do grupo de jovens Gaditas ali, eu e o Silvério, meu cunhado, Sim, que a gente assumiu juntos ali aquele grupo com 5 jovens, e ali a gente montou uma banda com 5 jovens, a gente tinha regente, a gente tinha líder, tinha secretário, e nós, sabe aquela antiga frase que o pessoal fala, aquele dito antigo? Dito não, que é uma realidade, aquele culto no lar. Nossa igreja, ali no Rio Verde, pequenininha do jeito que era, nós fazíamos como se fosse um culto no lar. Porque a presença de Deus era tão grande naquele ambiente, o ambiente era tão gostoso que aquela igreja se tornou nosso lar ali. Então nós fazíamos culto no lar. Eu liderava um pouco, o Silvério outro pouco, e a gente foi formando ali pessoas para liderar, e ali foi onde se iniciou todo o processo. Com 2 anos, com 1 ano e meio ali de congregação, nós estávamos com um grupo de 17 jovens ali trabalhando para o reino, aí fizemos atividade no ginásio. Ali tem uma situação muito engraçada, posso contar? Pode, à vontade. Essa situação foi muito engraçada ali nesse Rio Verde, no início de tudo. Quando Deus começou a salvar vidas ali, salvar uma juventude, o pessoal estava naquele primeiro amor gostoso, aquele que queima, aquele que você vai sem reserva, né? Você entrega na sua totalidade. E aí nós saímos fazer o evangelismo na pista de skate que tem ali no Rio Verde, lá embaixo. Sei, E nós fazendo o evangelismo, tinha um moço chamado Cássio. E nós começamos a orar por aquele moço, que ele quis aceitar Jesus. Aí ele ficou, acho que nervoso, que alguém pôs a mão na cabeça dele, se enforçou. Ele estava meio alcoolizado, Sim, ele deu uma banada assim e saiu correndo. Quando ele saiu correndo, os poucos jovens que a gente tinha saiu correndo atrás dele. E nós, líderes, correndo atrás dos jovens que estavam correndo atrás do Cássio. Alcançaram o Cássio, carregaram o Cássio e foram trazendo o Cássio carregado para dentro da igreja. Meu Deus. Aí chegou dentro da igreja com o Cássio ali carregado, começaram a orar e aí um deles começou a repreender, né? Sai da vida do... Eu não sei da onde que ele tirou o Fabrício. Sai da vida do Fabrício agora. Sai da vida do Fabrício agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí o Cássio falou assim, não é o Fabrício que tá aqui. A hora que ele falou, eu disse, é demônio. Aí, quem tá aí então? Fala quem tá aí em nome de Jesus. Ele aqui é o Cássio. Aí foi algo assim que realmente marcou nossa vida. De momento ali, a gente pediu desculpa pro Cássio, se abraçou, cuidamos dele, ele ficou um bom tempo ali com a gente também. Mas são histórias que marcaram nesse início de caminhada, né? Como todo líder no início, ele tem os seus... É um aprendizado, né? E nunca será suficiente. A gente sempre tem a aprender e precisa estar disposto a aprender também, né? Reconhecer que nós não somos nada e nem temos nada a passar. Tudo que temos foi Cristo quem deu e tudo que ensina é o próprio Cristo através de tudo que a gente executa conforme Ele nos ortoga, né? Conforme Ele permite que a gente assim o faça. Então o início foi assim. E aí de lá eu fui para o Haiti, um período de 7 meses.
Quando eu retornei, nós fomos morar ali no bairro de Baraúna, Uhum. Aroeira ali, sabe? Sim, sim. E ali a gente começou a congregar daí no setor 3, é onde a gente conheceu a vida do pastor Clermos, que foi um canal de bênçãos para nossa vida, e as coisas foram acontecendo. Tivemos uma passagem na liderança ali no Taniamara, no setor 3 como líder de jovens do setor por 4 anos, e estamos aí indo para 5 anos aí à frente, junto com o evangelista Isaqueu, pastor Isaqueu, na UMAD PG, né? Servindo Glória a Deus com prazer. Glória a Deus, João. E você, quando você falava, veio na minha mente a palavra maturidade, né? E essa sua experiência como líder de jovens e essas experiências até com igrejas pequenas, jovens, com pouco número de jovens, né? Te preparou para onde você está hoje, né? Você não estaria hoje se você não tivesse passado por um processo antes, né? E às vezes o processo é doloroso, às vezes o processo a gente não entende, a gente até mesmo pode até desanimar e abandonar. Mas você persistiu, você levou a sério, você foi até o fim e hoje você está liderando um grande número de jovens no MADPG, né, Diego? Sim, com certeza. E eu queria perguntar isso para você, João. Como nós adquirimos essa maturidade na nossa liderança espiritual para que a gente venha conseguir estar onde Deus nos colocou de forma consciente, de forma sincera, né? E com amor por aquilo. Porque a gente percebe que, às vezes, o líder chega aonde está, mas não tem amor, ou às vezes não faz da melhor forma. Eu queria que você trouxesse para nós como nós adquirimos esse amadurecimento e se depende da idade ou se depende do seu histórico, mas onde nós podemos focar e nos alinhar, e nós estamos aqui na palavra, mas eu queria ouvir você falar sobre isso. Tá. Uma das partes da sua fala que eu achei muito interessante foi quando você disse quando o líder chega e ele não tem amor, né? Então, se ele chegar num patamar sem ter amor, ele já chegou errado. Porque o amor é a primeira lição que qualquer líder não só tem que aprender, como praticar, né? Verdade. Muitos conhecem a palavra amor no hebraico, no grego, no judaico, em tudo que é tipo de idioma, mas não sabe praticar o que significa literalmente esse amor. E o amor nada mais é do que aquilo que o próprio Cristo fez por nós, né? Está disposto a ceder a sua vida pelo próximo, o que é muito difícil quando você é líder e principalmente de um grupo pequeno. Por quê? Porque você não tem uma equipe, como vocês têm aqui, para desenvolver um trabalho. Às vezes o líder ele tem um projeto lindo, Deus deu no coração dele um projeto top, mas por ele não ter ali uma equipe para que ele possa executar, isso acaba trazendo uma certa frustração para o líder e o pensamento após o congresso eu vou entregar. E eu não sei se já passou isso pela cabeça de vocês ou por alguém que está assistindo, é sempre assim. Às vezes a gente está desempenhando um trabalho, Deus tem abençoado, Deus tem feito grandes coisas, mas aquele sentimento desce no coração de quando passar o trabalho eu vou entregar. Isso já aconteceu comigo, já pensei. Eu lembro uma vez que nós estávamos ainda no Rio Verde, igrejinha pequena, nós ensaiamos uma banda para tocar. Banda assim, alguém sentado no macarrão, um pandeiro, um aprendendo a tocar violão, e era o grupo que nós tínhamos. Tocava e quando os jovens iam cantar, descia dos instrumentos, vinha cantar com as meninas ali. Era um grupo muito pequeno. E nós estávamos ali cantando e o pregador pregou para pregar, olhou para os poucos jovens que a gente tinha e disse assim, vocês parecem a bandinha do Chaves. Na hora eu fiquei com medo, falei, nossa, como é que eles vão reagir, né? Daí eu olhei para eles dando risada, tudo, terminou o culto, eles falaram para mim, o que o pregador não entendeu é que nós não estávamos aqui por ele, nós estávamos aqui por Cristo. Glória a Deus. Então eles conseguiram assimilar essa ideia, sabe, de servir a Deus na sua integridade, com o seu tudo. E quando você reconhece que o seu alvo, o seu objetivo é Cristo, o que você está fazendo é para o reino de Deus ser glorificado, aí você acaba não se apegando às palavras contrárias, às dificuldades que aparecem no caminho, os empecilhos. Eu acho que se apegar em Cristo é deixar que Cristo nos capacite, dando tanto a porção exata da maturidade, quanto a porção exata da estratégia, quanto a porção exata da medida da fé, da medida do amor. É Cristo quem vai acrescentando. Mas um bom líder, ou um líder ali, não que eu seja, mas que nós estamos tentando ser, é estar sensível ao Espírito Santo para entender o que Ele quer que seja feito, ou de que forma Ele quer que a igreja, que os jovens que são a força da igreja seja conduzida, né? Porque se eu venho com uma receita pronta minha, vai ser algo meu. Mas se eu tenho ali uma intimidade com o Espírito Santo e peço que Ele me dê a estratégia, Deus é tão fiel que Ele dá. Esse projeto é uma estratégia de Deus. Estratégia não, é um projeto de Deus. Que vocês foram sensíveis em entender aquilo que o Espírito Santo estava confiando a vocês que fosse feito. Porque muitas vezes, Manuel, acontece também que a gente como líder ou a gente como jovem,
Deus dá o projeto, a gente entende o projeto, mas quando a gente vê o tamanho do projeto, a gente teme. Aí a gente começa a não se achar capaz, a gente começa a limitar aquilo que Deus pode fazer através daquele projeto. E quando a gente vai para a Bíblia, é repleta de histórias ali de pessoas que confiaram em Deus e provaram o melhor, né? E alcançaram aquilo que eles estavam buscando. Às vezes a gente se apega muito, quanto líder de grupo pequeno, àquele pensamento, eu não vou fazer, ou eu não dá para fazer. Um exemplo, eu como agora no segundo da UMAD PG junto com o Ezaqueu, às vezes a gente faz uns trabalhos da UMAD PG e quando eu vejo, foi datado um trabalho da UMAD PG, o meu pensamento na hora, vai lá na igreja pequena, onde o líder vai ter que enfiar 5, 6 jovens dentro do carro e vir fazer talvez 2, 3 viagens para trazer. E o que eu acho lindo é que esse líder ele vai fazer quantas viagens for preciso, porque quanto mais jovens ele trouxer, ele vai ficar mais feliz. Esse é alguém que experimentou esse amor de Cristo. Esse amor pelo aquele rebanho que ele está cuidando. Mesmo que seja pouco. Davi foi rei cuidando de poucas ovelhas que o pai tinha. Então, valorizar aquilo que Deus dá na nossa mão é a maior forma de a gente alcançar aquilo que Deus tem para nós. Porque é o que a Bíblia diz, se eu não for fiel no pouco, é impossível eu alcançar muito, né? Então, é constante aprendizado, a maturidade é constante também, é difícil chegar. Eu não sei se eu vou chegar, eu sempre brinco com a minha esposa. Às vezes ela brinca, você tem que amadurecer mais. Eu falo, vai dar tempo, Jesus está vindo. Mas brincadeiras à parte, é uma constante evolução, né? Então, na liderança da igreja, como servo de Deus, como marido, como pai, como amigo, em todas as áreas, é sempre aprendendo e sempre evoluindo, né? Amadurecendo. É interessante sobre que a gente, muitas das vezes, como homem, humanos, a gente sempre foca aquilo que é grande, a granditude do negócio. Mas a pedagogia de Deus é diferente da nossa. Porque Deus ele vai fazendo a gente galgar lugares, níveis, degraus. E muitas das vezes a gente foca no número quando Deus foca na qualidade. Exato. Eu sempre carrego comigo essa frase que quantidade pesa, que qualidade, aliás, pesa muito mais do que quantidade. Porque quando a gente tem, por mais que seja uma quantidade pequena, mas existe qualidade, o crescimento que vai produzir através daquela quantidade pequena, mas que tem qualidade, é extraordinário. Vai crescer com qualidade. Hoje nós estamos vivendo, graças a Deus, isso dentro do Atalaias, que Deus tem feito grandes coisas, a gente tem crescido com qualidade. A gente estava até conversando, tivemos um Confra Páscoa alguns dias atrás, e a gente viu Deus batizar no Espírito Santo, Deus libertar jovens, salvação. É um crescimento proporcionado por Deus com qualidade. E às vezes existe um desespero na pessoa em pensar, mas eu estou com pouco. Mas trabalha com o que tem, valoriza aquilo que você tem. Porque às vezes a falta de valorizar faz com que a gente até perca a oportunidade de cuidar daquilo que Deus nos deu. Eu me lembro de Davi. Davi vai ter uma oportunidade de vencer Golias. Mas se Davi não quisesse levar pão para os irmãos, café para os irmãos, o queijo para os irmãos, se ele não quisesse aproveitar essa, que parece diante da nossa ótica, pequena oportunidade. Ninguém conhecia muito sobre Davi até então, mas quando Davi abraça essa pequena oportunidade de levar essa refeição para os irmãos, está Golias lá. E Golias é uma grande oportunidade. Ele vence, e agora o que está sendo gritado dentro daquela região é Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Deus vai fazer com que a pessoa de Davi se torne conhecido. Mas foi uma grande oportunidade que se escondeu dentro de uma pequena oportunidade. Então cabe a nós, assim, não desvalorizarmos essas pequenas oportunidades. E com certeza todos nós, você, o Rios, eu, todos nós, você que está assistindo, vai haver, né, João? Essas pequenas oportunidades diante da nossa ótica, que a gente às vezes vai pensar, isso daí não vai dar em nada, mas de repente por detrás disso tá grandes oportunidades, porque foram essas pequenas que Deus abriu para você, que te trouxeram até essas grandes que Deus tem te feito vivenciar. E eu tô para dizer, Diego, que a melhor escola para um líder é esse pouco número de jovens, que é onde você tem que fazer. É diferente quando você chega igual vocês no Atalaia, a gente acompanha todos os trabalhos que vocês fazem, traz não só fruto, mas os frutos permanecem, né? Tem uma consistência o trabalho que está sendo executado, mas vocês conseguem delegar hoje uma equipe.
Então, quem olha hoje pronto, nem imagina os desafios que também vocês enfrentaram para chegar nisso. E o líder, quando a gente é líder de um grupo pequeno, e eu louvo a Deus pela vida de todos os líderes aqui do campo de Ponta Grossa, das igrejas, que às vezes a gente faz algumas contagens de jovens, o pessoal fala, eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho 10, eu tenho 15. Eu louvo muito a Deus pela vida deles, porque é muito difícil você dirigir um culto de jovem e você chamar alguém para ler, alguém para cantar, alguém para isso, alguém para aquilo. Você desenvolver o ministério nessas pessoas. Acaba se tornando um culto ali de uma certa forma um pouquinho pacato. Aí os meus irmãos já não vai no culto de jovem e por essa ausência dos irmãos no culto de jovem, acaba também ferindo essa juventude. E eu lembro também de uma história que mexeu muito comigo quando nós éramos um grupo ainda muito pequeno ali também no Rio Verde. Era quando os meninos iam tocar, cantar, pregar, nós evangelizávamos, nós fazíamos escola dominical, nós fazíamos tudo. E numa aula de escola dominical, um menino falou uma passagem, ele errou o texto, e uma irmã levantou e deu no meio dele, por ele ter errado. E ele ficou muito triste com aquilo, e nunca mais falou assim, eu nunca mais faço uso da oportunidade. Só que ela não entendeu que ele estava em desenvolvimento. Sim. Errando, ali, se voluntariando para fazer. E quando você se voluntaria para fazer algo que você não sabe, é natural que você cometa erros. Ninguém nasce sabendo fazer tudo. E eu tô para dizer que o líder de verdade, ele vai aparecer, não é nem no culto, não é dirigir culto ser líder. Não é delegar quem canta, quem prega. A liderança do jovem, ela vai participar, ela vai aparecer, ou ela vai desenvolver no líder quando ele atender uma ligação fora de um culto, numa manhã, numa madrugada, um jovem que aconteceu uma situação chata, um jovem que está precisando de uma oração, que vai fazer um concurso. É você ser amigo desse grupo. O que hoje eu, na condição de segundo da Almar IPG, sinto muita falta. Que quando era pouquinhos ali, a gente conhecia nome, RG, CPF, onde morava, tipo sanguíneo, a gente conhecia no jovem tudo. A gente sabia, eles entravam na igreja e a gente falava assim, cara, ele não está bem hoje. Eu ia, que ele tá muito sorridente, vou ter que chamar para conversar, o que aconteceu que tá tão feliz assim? Não pode. Brincadeiras à parte, você conhece aqueles Sim. poucos, você cria ali uma identidade com eles. E agora quando a gente chega num trabalho nível MAD PG, a gente olha assim aquela multidão, eu falo, às vezes eu penso comigo e falo, Senhor, como eu queria conhecer cada um. Conhecer assim, não só saber nome, mas conhecer os sonhos, os projetos, os desejos, Nós fizemos uma pergunta esse tempo atrás num simpósio de líderes que nós tivemos, que foi, quantos aqui quer ser pastor? Me assustou, bem pouco levantou a mão. Por quê? Porque de alguma forma, os que vieram antes de nós, eles fizeram o seu melhor. Mas nós vivemos num contexto hoje, de uma geração que Deus está levantando para fazer e dar continuidade àquilo que vem sendo feito, mas para tomar muito cuidado, para não cometer um erro muito grande, que é de querer contar o povo. Igual, né? Como Davi. Querer também ali, eu sou líder de milhares, eu sou líder. Esse é um erro muito grande, porque Davi, quando você vai para a Bíblia, ele enfrentou urso e leão na mão, quando era pouco. Que depois que foi muito, ele já delegava exército para lutar suas batalhas. Então existe uma escola muito linda nesse pouco que Deus cuida. E para a honra e glória do Senhor, o poucos jovens que nós tínhamos ali no Rio Verde, hoje alguns são pastores de igreja aqui no campo, glória nós estamos trabalhando, porque é Deus quem faz. Então um trabalho constante. E volto a falar, ele frisado no amor. Amar esses jovens, estar pronto para eles, estar ali à disposição deles, servir a eles. Essa é a grande diferença. O líder, ele não é chefe de ninguém, ele é servo. Ele tem que estar pronto para servir. Aí vai desenvolvendo o resto, é o Senhor quem vai nos acrescentando e nos ajudando a conquistar, sabe? Os congressos mais lindos que a gente teve, eu posso falar sem medo de errar, não foi do Omar IPG, não foi, sabe? Foi o nosso primeiro congresso com aqueles poucos jovens. Nós fizemos um marca-bíblia, olha que essa história é interessante. Nós fizemos um marca-bíblia com o restinho de caixa que a gente tinha. E nós convidamos uma cooperação muito grande de um grupo de jovens para vir cooperar conosco ali. E nós fizemos uma associação de moradores do Rio Verde. E na manhã missionária eles não gostaram do café ou de alguma coisa que a gente tinha feito. E eles entraram no ônibus antes da manhã missionária começar e foram embora. E eu vi os meus poucos jovens olhando de dentro da igreja, eles desmontando instrumento para ir embora, tudo assim. E eles amassavam os marca-bíblia e jogavam pela janela. E eu via jovens nossos pegando e desamassando aqueles marca-bíblia, assim, sabe? Aí eles foram embora, eu reuni eles. Falei, vocês aprenderam a lição hoje?
Daí eles falaram qual? Daí eu falei de como não se comportar. Então, em tudo a gente conseguia trazer lições, porque em tudo tem uma lição. Então, até nas maiores dificuldades e provações que a gente passa, tem uma lição muito importante que o céu quer nos ensinar. Então, mesmo que a gente não entenda, mesmo que doa, mesmo o sentimento de parar, desistir, abandonar, achar que não vale a pena, possa ecoar dentro de nós, se a gente olhar pelo outro lado da moedinha e falar assim, não, tem uma lição que Deus quer me ensinar aqui. Aí você pega esses pequenos lá, você pode dar qualquer povo para ele cuidar, porque ele vai entender o preço daquilo. Então é lindo, essa parte de valorizar aquilo que Deus confia na nossa mão é extraordinário. João, você falou não só um ponto, você falou vários pontos interessantes que eu queria aqui tentar juntar para a gente entrar num assunto que eu acho muito importante, Diego. A questão da nossa geração, João. A gente está percebendo que a geração antiga que iniciou, que deu o primeiro passo, está passando, né? Você falou isso, né? Eles estão passando o bastão, né? Estão passando ali a responsabilidade para uma nova geração. E o fato é que essa geração que está chegando não está parecendo preparada para segurar o cajado e tomar conta. Às vezes a gente percebe que existem muitos jovens, como você falou, que não querem se envolver no ministério, priorizam outras coisas, querem se envolver em outros aspectos. Isso que você trouxe de se importar com as pessoas em si, né? Você valorizar, conhecer as pessoas, muda tudo. Porque um pastor que ele ama aquelas pessoas, que ele conhece aquelas pessoas, ele vai sentir um amor maior para aquelas pessoas e um compromisso maior com elas, né? Mas se chega um determinado líder, um determinado pastor que às vezes não se importa muito com as pessoas e sim com a multidão, né? Como a gente estava comentando aqui, a obra vai ter dificuldades. Eu queria que tu trouxesse para nós uma luz sobre isso, né? Sobre essa geração que está chegando e nós fazemos parte dessa geração, né? Que vai subir ali, vai pegar a responsabilidade e vai ter que levar adiante, né? Porque almas foram alcançadas, né? Geraram muitos frutos já e nós precisamos dar continuidade a isso. E eu queria que você trouxesse para nós se você enxerga que existe um preparar de Deus na nossa geração para isso, né? Existe. Esses dias até eu estava conversando com alguns líderes e a gente estava analisando exatamente esse contexto nosso hoje, sabe? De como formar, como desenvolver a liderança, como formar. E a gente chegou em algo ali unânime que não tem outra receita a não ser fazer essa geração provar o que é graça, provar o que é presença de Deus. Porque a partir do momento que você experimenta, até ter uma canção que diz que quem pisa no Santo do Santo não sabe viver em outro lugar, mas conhecer de fato essa presença, não só de ouvir falar, mas de senti-la, de ser transformado por ela. É uma porçãozinha da graça que a gente alcance, que a gente tenha condições de receber da parte de Deus, você muda a sua visão por completo. Você entende de fato que nada que esse mundo te ofereça compensa. Verdade. É tudo ilusório. É tudo passageiro, é tudo com prazo de validade. Mas então, se essa juventude, o que eu tenho visto, eu louvo a Deus por isso. Os trabalhos que vocês estão desempenhando, os demais setores estão desempenhando, a UMAD PG está desempenhando, a UMAD Para agora com os projetos que estão vindo. Se o Espírito Santo de Deus achar graça em nós e manifestar a presença dele de maneira tal que essa juventude seja tocada por uma gotinha da graça, nós teremos uma geração que vai mudar esse país, vai mudar aí a nação toda. Porque a presença de Deus é o Espírito Santo quem convence. Foi o que eu disse. Às vezes a gente quer, e tem que tomar muito cuidado nesse sentido também, até os pastores que estão assistindo, quando vai nomear um líder, porque por muito tempo, isso não que tenha sido errado, porque é aquele negócio, às vezes o meu melhor está longe de ser o melhor que vocês fariam. Às vezes vocês fariam muito melhor e uma obra muito maior do que foi feita até o dia de hoje. Mas a pessoa que fez, se ela fez o melhor dela, ela pode descansar em paz. Se ela passar ali o cajado, passar o bastão, porque ela sabe que desempenhou o seu melhor. E a gente tem que tomar muito cuidado para não oferecer para Deus aquela mesmice ou simplesmente uma porção que sobra. Mas aprender e desenvolver esse entregar para Deus o nosso tudo. Entregar para Deus o nosso melhor. Se nós fizermos o nosso melhor por esta geração e buscarmos em união que esta geração experimente essa presença, é natural que as gerações que virão, porque a Bíblia diz, gerações passarão, mas as suas palavras não vão de passar. A presença de Deus vai ser constante nos que estão vindo, nos que virão, e um dia na luz, Samuel vão estar todos cheios de Deus aí, liderando jovens aí, coordenando, porque a obra do Senhor não para.
Então a gente precisa entender isso, que a responsabilidade que o Senhor confiou na minha mão hoje é oferecer a Ele a minha totalidade neste cargo que Ele me confiou, que é a liderança de jovem. Isso em qualquer departamento da igreja. Quem está à frente precisa entender que Deus requer dele pelo menos o tudo dele, que o demais o Senhor vai conduzindo e vai, então, assim, uma luz e uma esperança muito forte para a geração que está vindo, sabe? Eu tenho visto, assim, uma geração aquebrantada, que tem buscado. Esses dias uma pessoa falou para mim assim, o problema dos nossos jovens é que os nossos jovens é uma geração mimimi. Eu falei para ele, pastor, me perdoe, mas eu discordo. Daí ele falou, não é mimimi, porque eu lembro no meu período mais jovem que não tinha celular, não tinha rede social, então você não era tão exposto ao pecado, a não ser que você procurasse o pecado. Frequentasse os bares, alguns ambientes que não eram para um cristão, você estaria ali completamente exposto para o pecado. Hoje não. Hoje a nossa juventude está com o pecado na palma da mão. É um clique dela e ela cede. Então a guerra espiritual para esta geração é muito forte. É muito forte. Isso faz com que cresça mais a importância de nós que estamos à frente batalharmos juntos para que esta geração experimente a graça. Porque a graça de Cristo é sobremaneira sobre qualquer projeto que nós tenhamos. Então, quando a gente prova dessa graça, mesmo que eu tenha os meus sonhos materiais, mesmo que eu tenha os meus objetivos materiais, eu ainda vou priorizar as espirituais, porque eu sei que vale mais a pena. E é interessante como é satisfatório quando você oferece o seu melhor, faz o melhor. Você mesmo falou que da liderança que você teve no Rio Verde, daqueles que foram liderados, hoje tem pastores, tem pessoas que estão desenvolvendo o ministério de Deus na vida deles, estão vivendo aquilo que Deus tem. E como é satisfatório ver esses resultados, ver alguém que um dia você ajudou, que um dia você liderou e daqui a pouco está liderando também, ou talvez está num nível acima do que você está, assim, é muito satisfatório. Então vale a pena a gente oferecer o nosso melhor para que a gente possa desenvolver nesses liderados pessoas que possam viver num patamar como a gente está vivendo ou acima daquilo que Deus está nos proporcionando viver. É o resultado, é satisfatório, é Deus sendo glorificado. E visto que hoje nós temos uma geração com muito potencial. Você tocou até na questão de redes sociais, do celular. É uma arma onde, infelizmente, Satanás trabalha pesado para querer levar o jovem ao pecado, o jovem ao esfriamento. Mas se a gente oferecer o nosso melhor e trazer eles para perto de Deus, eles têm também uma arma excepcional para ganhar muitas almas para Jesus. Sim. Porque basta uma postagem ali para você alcançar pessoas de Ponta Grossa, pessoas do Paraná, pessoas do Brasil. A gente teve, acho que no primeiro, segundo podcast que fizemos aqui, um testemunho de uma pessoa que estava em Brasília, viu o podcast e foi impactada pelo que Deus passou, pela mensagem que foi passada da parte de Deus ali para ela. Então, a gente está aqui em Ponta Grossa, está lá em Brasília. Então, a gente tem esse mecanismo do YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, que a gente pode usar pesado para trabalhar em prol da obra do Senhor. A problemática hoje é que muitas das vezes a gente tem usado isso de forma errada. A gente tem usado o que pode ser bom para malefício. Então, cabe a gente ensinar esses princípios de aproximar o jovem mais de Cristo, porque com certeza ele estando próximo de Cristo, priorizando o reino, ele também vai pegar tudo que ele tem em mãos e fazer com que aquilo seja usufruído em prol do que o reino de Deus venha a crescer. Exatamente. E, como eu disse, está na palma da mão deles. Aí cabe à liderança saber o conteúdo que ela vai pôr na mão deles. Exatamente. Esse projeto desse podcast, com certeza, está sendo um instrumento forte na mão de Deus para que essa juventude tenha acesso a esse conteúdo, a todo esse material e despertar neles o desejo de fazer aquilo que o Emanuel falou no começo. Curtir, compartilhar. Porque a gente curte e compartilha tanta coisa, né? Que Exato. Não edifica em nada. E aí você pega o material ali completamente espiritual, qual o Senhor está falando, está operando, e em tudo está nos ensinando, e você compartilha, você está fazendo com que as pessoas que estão na sua rede social tomem ciência daquilo que Deus está fazendo.
Até eu estava assistindo a do João, né? Disse lá, o pessoal fala que os jovens de hoje em dia não oram. Isso não é uma realidade. Não. Não é. Só que a juventude, ela não só está apanhando do mundo, como está apanhando até dos antigos, muitas vezes. Que julgam o pouco que a gente faz na cabeça deles, mas que na nossa força nós estamos fazendo o nosso melhor. Sim. E entra naquilo que eu falei. Às vezes o melhor que eu tenho para oferecer diante de quem está aqui pode ser muito pouco. Mas diante de Deus, Deus olha no meu interior e ele fala, não, ele está oferecendo tudo dele. É por isso que eu falo do jovem que está lá na igreja pequena, com poucos jovens. Ele está fazendo o melhor dele. E é muito mais difícil lá, sem uma equipe, sem músicos, sem muitas vezes apoio. Ali é difícil. E quando ele é forjado nessa escola difícil, até tem uma frase militar que treinamento difícil, missão fácil. Aí ele acaba assumindo, Deus vai honrando, vai conduzindo ele por caminhos maiores e ele consegue entender ali que é mais fácil quando você tem ferramentas de trabalho. Então a rede social ela é uma ferramenta extraordinária de trabalho. Só que se a liderança, se os jovens não estiverem sensíveis para entender isso, acaba que essa mesma rede social ela vai ganhar força para trazer aquilo que não edifica. Então, esse projeto de vocês eu achei maravilhoso. Eu quero parabenizar vocês por ele. E vocês têm os meus joelhos aí por vocês, orando para que Deus continue dando graça e prosperando vocês em tudo, suprindo toda a necessidade, porque vai longe. Vidas estão sendo alcançadas através desse projeto. Amém. Amém. E aproveitando, né, Manão? Não esquecem, compartilha, curte, se inscreve. Não compartilha o que é errado. Compartilha aquilo que glorifica a Deus. Compartilha esse podcast nosso aí. E ore por nós também, Sim, porque com certeza. nós dependemos muito das orações, né? A gente sabe, João, que tem muitos levantes também contrários, né? Quando a gente se dedica num projeto que vem do coração de Deus, o inimigo fica furioso. E ele se levanta de formas que a gente nem imagina, às vezes, para desanimar, para entristecer, para derrubar, mas já caiu por terra em nome de Jesus, né? Amém. Então, ore por nós, ore por esse projeto, né? Carecemos. Carecemos muito e eu sei que você vai ser abençoado e mais pessoas também vão ser abençoadas. Mas, João, a gente está entrando nesse tema tão importante, né? Das mídias, das redes sociais, e a gente percebe que o mundo ele está tão dentro dessas plataformas, né? A gente percebe que, por exemplo, a número 1 escutada no mundo é a Anitta. Olha só a referência, né? Que os jovens estão tendo, né? Olha a música que eles estão escutando, a cultura que eles estão assimilando, né? E nós, como igreja, não podemos deixar esses espaços, essas brechas abertas. Temos que entrar, temos que mostrar que estamos presentes. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas se estamos no mundo, precisamos influenciar o mundo. A gente percebe que Jesus ele não quis tirar os discípulos do mundo, mas ele preparou os discípulos para mudar o mundo, a transformar o mundo, né? A gente percebe quando Jesus curou e libertou ali o endemoniado, o gadareno, né? Ele queria ir com Jesus, Diego. Deixa eu ir contigo, mestre. E Jesus falou, não, fique aí. Fique onde você está. Influencie a sua família, influencie os seus amigos, influencie quem está à sua volta. E nós precisamos ter essa visão, né, João? Porque a gente, às vezes, se fecha nas 4 paredes da igreja, como você falou, só lidera para fazer culto, né? Só para estar na frente de um trabalho. Mas nós precisamos, se Deus nos deu capacidade, intelecto, se Deus nos colocou em lugares que a gente nem imaginava, nós precisamos ser luz também nesses lugares, né? Precisamos fazer a diferença. E a própria Bíblia vai dizer, ide por todo mundo e pregai o reino dos céus e fazei discípulos, né? É você despertar nas pessoas o desejo de fazer a diferença. Eu sempre falo, eu ia falar que eu brinco, mas é uma verdade absoluta, que eu não consigo esconder o jovem do mundo, é impossível. Eu não vou conseguir esconder a Ana Lu do mundo. É impossível. Então eu preciso ensiná-la, eu preciso despertar nela o desejo de ser a luz desse mundo, ser o sal dessa terra. Não se contaminar. Exatamente, a nossa juventude. Até um jovem esses dias não, faz um tempinho, estava falando comigo, ele falou bem assim, o que eu acho mais engraçado, João, é que todo mundo que leva a vida na bagunça prospera. Tem um bom emprego, consegue alcançar alguns objetivos, e a gente que está ali servindo a Deus na correria, a gente sempre na prova, sempre na luta. A rede social faz isso, faz com que o jovem tenha acesso a essa ilusão de que as pessoas que estão no mundo estão curtindo a vida, estão se divertindo, estão tendo 1000 maravilhas ali, mas não sabe como é a realidade deles dentro de um quarto.
a própria Anitta, ninguém sabe o que acontece dentro daquele quarto. Aquele vazio que a gente sabe que tem um nome que chama-se Jesus de Nazaré. É só ele que preenche. E não tem dinheiro no mundo que compre isso. E quando a juventude entende isso, ela tem prazer de aonde ela for, ela anunciar esse Cristo e estender o convite para que os jovens que cercam participem dos projetos que eles têm. O problema é quando elas não têm um projeto para apresentar. O problema é quando elas não têm o que oferecer. E muitas vezes só falar, não, eu não faço porque é pecado, acaba sendo vazio. Não é eu não faço porque está sendo pecado, eu não faço porque eu quero agradar ao meu Deus. Porque fazendo desta forma, apresentar uma outra forma também para quem está no mundo. Porque quem está no mundo, quem está no pecado, é porque eu falo com 100% de certeza, é porque também não experimentou essa presença. Não experimentou essa graça que transforma, que restaura qualquer pecador. Então a nossa juventude na escola, na faculdade, no trabalho, na rede social, aonde ela estiver, ela precisa queimar dentro dela o desejo de influenciar pessoas, desejo de ela expandir o reino dos céus, anunciar o nome de Cristo a todo tempo. Eu falei para esse jovem que comparou a situação do ímpio e do justo ali, né? Falou assim, poxa, a gente faz o nosso melhor e está dando tudo errado. Eles vivem a vida do jeito que quer e estão prosperando. Eu falei, mas vai chegar um tempo onde vai acontecer algo com você que não vai acontecer com eles. Eu falei, entenda isso e me ajude a correr atrás deles, porque quando isso acontecer, arrebatamento, para quem não sabe, eu estava falando acerca do arrebatamento de Cristo. Porque às vezes a gente vende para a juventude também que estar com Cristo é um mar de rosas. Sim. E não é. A nossa juventude ela já é bombardeada em todas as áreas da vida. Aquela cobrança com relação ao profissional dela, aquela cobrança com relação aos estudos dela, aquela cobrança que ela seja um santo, aquela cobrança que ela seja isso, que ela seja aquilo, e ela acaba se carregando de tudo aquilo. E muitas vezes um jovem, até mesmo dentro dos nossos, acaba dando aquela surtada e sai da igreja, porque está se sentindo pressionado. Então, liderar é você ter a sensibilidade também de saber o limite daquele que você lidera, até para você acabar não sendo quem vai pôr um peso a mais sobre ele. Sim. Então, entender e despertar neles esse desejo de influenciar pessoas. Isso é algo muito difícil, mas muito possível também. E eu falo e volto a repetir que eu tenho presenciado, eu louvo a Deus por isso, que Deus está trazendo uma geração em Ponta Grossa que vai influenciar Ponta Grossa. Amém. Porque é uma geração que está queimando essa presença de Deus. Jesus disse em Evangelho escrito por João, capítulo 17, sobre essa temática. Jesus está falando com o Pai e vai dizer, eu não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Jesus está mostrando que a gente não vai sair do mundo enquanto a gente está inserido aqui. Mas tem um Deus que pode nos livrar do maligno, nós estamos posicionados. E eu me lembro sobre essa sua fala, desse comentário desse jovem, que esse comentário também aconteceu com alguém que faz parte de uma história bíblica. No Salmo de número 73, Asaf vai escrever ali que os seus pés quase se resbalaram. Ou seja, ele quase se desviou, porque ele viu a prosperidade dos ímpios. Ele está vendo o ímpio prosperar, ele está vendo aquele que está fazendo a coisa errada prosperar, mas aquilo que está acontecendo com eles não está acontecendo na vida dele. Só que de repente ele para e ele percebe que por mais que eles estejam tendo no sentido material aquilo que ele não tem, eles não têm no sentido espiritual aquilo que ele possui. Aí é quando ele para e ele entende que aquilo que ele tem é muito mais valioso, porque muitas das vezes a gente valoriza aquilo que tem um preço, quando na verdade o que tem valor é aquilo que não possui um preço. E a gente precisa não inverter esses valores e continuar priorizando o que é espiritual. Porque quando a gente prioriza o que é espiritual, Deus também vai acrescentar o que a gente precisa aqui. Investir numa juventude que esteja disposta a proclamar o reino. Eu me lembro de uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Eu fui pregar numa cidade chamada Cruz Liberación, no Paraguai. E quando a gente chegou para aquele congresso de jovens, era eu e um outro pregador, amigo meu que estaria pregando lá, no dia, teve o primeiro dia do congresso, no dia seguinte, num sábado, a juventude se organizou e saiu da igreja para ir para a rua. E eu perguntei para o pastor o que eles iam fazer.
eles iam na beira de uma estrada que tinha ali, com uma caixinha de som, com microfone, e começavam a pregar na beira daquela estrada. Algumas pessoas chegavam, os carros passavam por ali, aí eles convidaram a gente para ir junto. A gente não pensou duas vezes, a gente foi acompanhar o trabalho deles. E a gente viu aqueles jovens pregando, a gente deu uma palavra ali, resultado daquilo, no culto à noite, teve pessoas que ouviram a palavra ministrada ali, atenderam aquele evangelismo, estiveram no culto, e 17 almas se renderam a Cristo naquele dia. Então, o efeito de um trabalho assim organizado em prol do reino. E a gente precisa acreditar nessa juventude, porque muitas das vezes, igual você falou agora há pouco, às vezes um jovem está lá, tem uma oportunidade de dirigir um culto, de dar uma palavra, de cantar, e por ele não ter tanto costume de fazer aquilo, ele erra, ele fica desesperado, e é normal, ninguém nasce sabendo todas as coisas. E às vezes vai lá a pessoa e critica. E isso tem o poder de matar alguém. Isso tem o poder de fazer até alguém desviar da igreja. Ao contrário disso, a gente precisa olhar para a juventude, olhar para as pessoas, não só para o jovem, mas para todos quantos querem fazer algo para Deus e apoiar. Dizer que Deus vai desenvolver isso nele, dizer que Deus vai trabalhar isso nele, porque eu tenho certeza que se a gente se unir como igreja, porque igreja é um corpo, cada membro tem um desenvolvimento. Eu olho para o Rios e digo, Rios, Deus é na tua vida. A gente está junto porque precisar. Se a gente se unir assim, cara, a gente tem um potencial para abalar as estruturas do inferno. E olha, hoje eu estava observando, né? Existe esse U aqui, ó, da UMAD PG. Ele significa união. Mas ele não pode estar só na sigla. Eles têm que estar na prática, essa união. Vocês poderiam estar trabalhando em cima do nome, né? Atalaias Cast, né? Isso. Poderia estar trabalhando só em cima do nome, mas vocês tiveram cuidado de pôr o MAD PG Setor 2. Isso é lindo porque isso é um trabalho em união. É o que eu sempre falo. Esses dias um moço, ele me parou, né? E falou para mim assim, rapaz, precisamos fazer mais projeto com o MAD PG. Nossa, a MAD PG tá parada. Aquilo me machucou. Eu falei, mas por que o seu irmão acha que tá parada? Porque lá no bairro nós estamos evangelizando. Tinha que fazer evangelismo nível MAD PG. Eu falei, amém, tem que fazer sim. Só que você sabia que você fazendo lá, no seu bairro, é o MAD PG fazendo? Sim. Porque não existe um MAD PG. O MAD PG é a união de toda essa juventude. Então, se cada membro estiver desenvolvendo o seu trabalho, a juventude vai ganhar em massa, no coletivo. É interessante porque quando a gente vai pro líder de novo, na parte do líder, muitos acabam vivendo uma síndrome, né? Eu até brinco assim, que é uma síndrome do imediatismo. Ele quer plantar hoje, ele quer colher hoje. Eu vou evangelizar, eu quero à noite 200 jovens. Às vezes não é assim. Não. Às vezes você faz um projeto lindo, você passa o dia inteiro. A minha esposa tem algumas até cicatrizes, né, pela mão, assim, de queimando, de fazendo coxinha, fazendo docinho pra gente vender, fazer caixa para fazer um trabalho especial, alguma coisa ou outra. E acontecer no trabalho não dá nada. Eu falo, meu Deus, o senhor rejeitou. O que é isso? O que é isso? A gente fica sofrendo com aquilo, porque a gente quer o fruto já. Então, paralelo a todo o trabalho, toda a estratégia que Deus dá, a gente tem que entender o tempo também. Sim. Existe o processo, existe também o tempo de Deus. Às vezes Deus quer que eu plante, Ele vai levantar uma outra liderança para vir regar. E uma outra liderança ainda vai acabar colhendo todo o fruto que foi plantado. Por isso que a Bíblia diz que no Senhor nenhum trabalho é em vão. Tudo que é feito, desde que seja feito com amor, desde que seja feito com o coração, no tempo certo vai trazer fruto. E tem um que é especialista em filtrar o que é feito de coração e o que é feito para aparecer, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele conhece todo o coração, assentar e o levantar, então tudo que for feito. Essa juventude que trabalha, esses líderes que às vezes não têm um resultado imediato naquilo que desempenha, e às vezes a cobrança fica, tá 10 anos cuidando de jovens e o grupo é 5. Mas às vezes a gente não faz ideia do que aconteceu nesses 10 anos. E 5 é um número extraordinário para a realidade daquela região. Sim. Sabe? Então, assim, Deus cuida e Deus sabe o que faz porque a obra é dele. Então, até eu sinto de dizer isso aqui, que se existe alguém que cogitou por 2 pensamentos em parar no final do ano, em desistir, ou porque não está vendo o fruto, descansa o coração. Descansa o coração porque aquele que te pôs é aquele que te capacita. O conhecimento vem de Deus. O conhecimento vem de Deus, o crescimento vem de Deus. É Deus quem dá o crescimento. É estar sensível apenas a saber, a ter aquela sensação, Deus, eu estou fazendo o meu melhor.
Só que agora, se eu olhar para mim e eu ver assim, cara, não tô fazendo o meu melhor ainda. Então eu não tenho nem direito de pedir que Deus faça alguma coisa. Porque Deus só vai fazer. Eu sempre falo assim, Deus é tão justo que ele só vai abençoar um projeto quando for justo que ele abençoe. E só vai ser justo que ele abençoe quando ele vê que tudo de mim foi entregue para aquilo. Aí quando acabar os meus, aí Deus vem e faz o dele. Então, entender esse processo, esse tempo, sabe? E, João, isso é tão forte porque sobre nós há uma responsabilidade, né? Às vezes tem vidas que precisam ser alcançadas e Deus vai usar você. Deus vai nos usar para alcançar essas vidas. E quando nós entregamos o nosso melhor, essas pessoas são alcançadas através do ministério das nossas vidas, né? A nossa maneira de agir, de servir a Deus com amor pela obra do Senhor por almas, vai alcançar vidas também, vai alcançar pessoas, vai fazer com que pessoas vejam como uma referência, como já foi citado, e venham trilhar o mesmo caminho. Lá em Hebreus, no capítulo 12, e isso é tão forte porque Paulo, ele, no capítulo 12, a gente considera, né, que Paulo é o escritor, né, o autor, mas não há ainda uma certeza quanto a isso. Eu acredito que sim, mas enfim. No capítulo 12 de Hebreus, a gente vai perceber que o autor, ele começa a falar assim, ó, levante as suas mãos cansadas, fortaleça os joelhos desconjuntados, prepare um caminho reto diante do Senhor, porque o que manqueja vai seguir os seus passos. Ou seja, aquele que está pendulando, como você falou, cogitando dois pensamentos, aquele que está bambo, aquele que está fraco na fé, vai ser fortalecido por meio da referência que está ali na sua frente, que é a sua vida, né? Então, há pessoas no seu caminho que Deus vai colocar para que você possa influenciar, para que pessoas possam seguir os seus passos, né? E um detalhe muito importante é que, na verdade, essas pessoas já estão te observando. Sim. Sabe? Às vezes a gente para assim, não, para mim foi a gota d'água, não vou fazer mais. Mas se você parar por um instante e olhar os olhos que olham para você, você fala, não posso parar. Sim. Eu não posso parar, mesmo que doa, eu não posso parar porque tem uma juventude me olhando, sabe? Então a liderança, ela tem que ser uma esponja, ela tem que absorver muito, tem que tomar muito cuidado com o que ela passa, com o que ela fala, com a forma que ela vende os nossos superiores, né, os nossos pastores, ou a forma com que ela passa um projeto. Exemplo, nós precisamos ir lá na Almada IPG, que senão o Isaqueu vai pegar no meu pé. Não é essa a ideia. Não. Nós precisamos ir lá somar com aquele pessoal, para que o reino do Senhor seja adorado, para que o reino do Senhor seja alcançado por todos, né? Então, você entender que você já é uma referência onde você está, por você se posicionar como um cristão, é essencial. Porque às vezes até tem o Diego vai saber melhor que eu, tem eu não lembro o nome do historiador, que ele diz assim, pregue, pregue e pregue. E se preciso for, use palavras. Sabe? Às vezes a gente fica amarrado, principalmente a juventude, mas eu não sei pregar. Eu não sei falar, eu não sei pregar. Eu falo para eles assim, mas você sabe andar como um cristão? Sei, então você está pregando, filho. Fique em paz, descanse. Porque a nossa geração ela só vai influenciar quando ela for a diferença. Porque existe movimentos crescendo muito aí no Brasil, que eles estão trazendo um modernismo de evangelho. Isso também é perigoso, sabe? E é o que o Diego falou. Não é a quantidade, mas é a qualidade daquilo que se oferece. Eu posso ter um culto que nós tivemos ali, que Deus te usou pregando poderosamente na Madepar da 5ª região, que tinha 1.300 pessoas. Só que a Bíblia diz assim, que é onde houver 2 ou 3. Por quê? Porque às vezes a gente vê aí eventos que tem 5, 10, 70 mil pessoas e não tem 2 em nome de Cristo. Verdade. Então, Cristo ele vai habitar onde houver 2 ou 3. Então, se nós despertarmos essa juventude a ponto de 2 ou 3 tocar o coração de Deus e manifestar sua presença no trabalho, todos, de alguma forma, vão ser alcançados. E a semente plantada no tempo certo, ela vai germinar. E esse jovem que ele é tocado pela presença, pela palavra de Deus, nunca pense que foi em vão, porque ele pode... E às vezes a gente faz isso, a gente convida um amigo que não é crente para vir no culto, e você quer que esse amigo aceite Jesus naquele culto. Você fala, não, você tem que aceitar hoje. Eu lembro uma vez, até eu também, lá atrás, eu estava desviado, né, da igreja assim, e eu cheguei para um amigo meu que estava querendo aceitar Jesus, e eu queria voltar para Jesus, mas eu estava com vergonha de ir sozinho. Eu fui, abracei ele e falei assim, vamos aceitar Jesus hoje? Vamos, eu vou com você. Ele foi. A hora que ele foi, eu fui orando. Deus, eu também tô voltando, tá? Estão olhando para ele, mas eu também tô voltando, tal.
Mas depois eu brinquei com ele ainda, né? A presença de Deus foi tão grande aquele culto que nós estávamos abraçados ali na frente na hora do apelo com todo mundo e todo mundo voltou a sentar e a gente continuou ali abraçado, cantando. E a hora que a gente abriu o olho, assim, só tava nós dois na frente. Aí eu voltei abraçando ele, me solta, João, me solta. Eu falei, não, cara, eu fico com vergonha. Se tornou algo engraçado, mas daquele dia em diante a gente permaneceu. Glória a porque Deus. existe um tempo para tudo. Sim. Existe um tempo. Às vezes tem jovem que vem para a igreja, ele aceita Jesus no domingo e na segunda ele está no mundo. E a gente faz um trabalho igual vocês fizeram de Páscoa. Talvez o jovem veio, aceitou Jesus e na segunda-feira estava de novo nas velhas práticas, escravo. Ele acaba desistindo do evangelho, porque ele acha que não tem força para continuar. Mas até esse que muitos falam, esse não adianta mais, esse não compensa, esse só leva na brincadeira. Não é assim. Ele precisa de ajuda, porque na hora certa ele vai aceitar e quando o Espírito Santo pegar ele, ele não sai mais. Então, esperar o tempo é extraordinário. Até porque a Bíblia diz, né? Por força nem por violência, Não. mas é pelo Espírito de Deus. E é interessante que, como você citou, a Bíblia dizendo, aonde está 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele está. Isso mostra, não que Deus não se manifeste na individualidade. Quando você fecha a porta do teu quarto, vai para a oração, Deus se manifesta através da sua vida, mas isso mostra como Deus tem prazer na comunhão da igreja para buscar Ele. Essa comunhão de estar reunido assim, 2 ou 3 ou até mais, por um propósito, por um foco, atrair a glória de Deus é extraordinário. E às vezes falta isso na gente, essa comunhão. Tipo, a gente às vezes tem muita individualidade. É igual você citou assim, de um evento da UMAD PGA. Eu vou lá só porque o líder não me encheu o saco depois. A gente não pode agir dessa forma. A gente é igreja, a gente tem comunhão, a gente é um corpo. Então, se eu não estiver lá, está faltando parte desse corpo. Eu acho incrível quando Jesus vai ressuscitar Lázaro e ele vai pedir para que seja desatado pés, mãos, tirado o lenço do rosto. E quando é para desatar as mãos, Lázaro estava com a mão atada, então Lázaro não ia conseguir se desatar por conta própria. Então, obviamente que precisou alguém ali para poder desatar a mão. E a gente enxerga a mão dentro de uma visão bíblica, dentro de uma tipologia, como algo de trabalho, algo que eu produzo. Então, tipo, a Bíblia me ensina muito com isso, a ter essa comunhão de estar na presença do Senhor, porque eu serei útil por Deus para ajudar alguém que está com as mãos atadas a desatar para que ele também possa trabalhar. Então, quando existe essa comunhão, cara, da gente estar na presença de Deus, buscando, a gente vai ser instrumento de Deus para alcançar aquele que hoje está fraco, aquele que está desviado, aquele, como se disse, que parece que não tem mais esperança, mas um dia Deus vai se manifestar a ele e Deus vai usar a gente como instrumento para o desatar das mãos, para que amanhã ele seja parte desse grupo de comunhão para estar trabalhando com a gente e foi curado para curar também. Não, exatamente. E no culto da UMAD PG, da UMAD Par, eu tava ali no cantinho vendo a casa lotada assim e por um momento eu falei assim, Deus, imagina se cada um trouxesse um não crente. Só que na hora que eu pensei, e é vergonhoso até o que eu vou falar, mas o Espírito Santo tratou comigo no culto ali, sabe? Quando eu pensei isso, eu falei assim, Deus, imagina se cada um trouxesse alguém. Isso aqui ia estar repleto de almas nessa noite. O Espírito Santo falou no meu coração, você trouxe? Cadê a tua? Eu fiquei tanto na correria da organização que passou. E esse é o problema da nossa geração. Tá passando, sabe? O tempo tá passando. A gente só tem hoje. Se eu deixar, domingo eu vou convidar fulano para vir no culto. E se não houver esse domingo? Eu, como um amigo, eu preciso querer pro meu irmão o melhor para ele. Aquilo que é bom para mim, eu quero para ele. É os 2 princípios de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu não amo ao ponto de amar como a mim mesmo, a ponto de querer que ele esteja nos caminhos do Senhor, é natural que eu não o ame da forma que eu deveria o amar. Porque se Jesus vier hoje, essa pessoa ela pode perder a salvação dela. Então, estar sensível como jovem na nossa geração e na função da liderança é essa obrigação de alguma forma despertar essa juventude a querer, a estar envolvida cada vez mais com as coisas do céu, a experimentar mais de Deus, porque é uma porção só da graça e já cai por terra tudo que o mundo possa oferecer, porque já nada mais faz sentido, sabe?
E, João, esse trabalho da Madepar foi tão forte, tão impactante, que eu também pensei ali no momento ali, quando eu vi aquela multidão de jovens, eu pensei comigo, meu Deus, imagina se depois desse culto aqui tão cheio da presença de Deus, se a gente saísse nas ruas, se a gente saísse nesses ambientes onde existem milhares de jovens talvez indo para casas noturnas, para boates, para bares, se nós saíssemos daqui tão cheio de Deus para alcançar essas vidas, o impacto que isso causaria na cidade, que isso causaria no Paraná em si, sabe? E nós precisamos estar, como você falou, sensíveis ao Espírito Santo para ter essas iniciativas. Às vezes pode ser loucura para muitos, mas para nós que entendemos o poder do Evangelho que está sobre nós, nós alcançamos almas e vidas são transformadas. Né? Exato. Esses dias um moço falou para mim assim, um moço não, né? Já é casado. Ele falou para mim assim, João, quando que eu vou saber? Que às vezes vem uns negócios na minha cabeça, assim, umas vontades de falar, e eu não falo porque eu não sei se é meu. Quando que eu vou saber se é Deus que tá falando? Eu falei, cara, eu só tenho uma certeza. Ele falou, qual? Eu falei, se o diabo não vai mandar você falar de Deus pra alguém. Eu falei, se tá queimando aí dentro, anuncie, porque é o próprio Deus trabalhando, sabe? Então, às vezes a nossa geração, ela tem medo de falar, porque o conhecimento tá na palma da mão. Só que o conhecimento demais, se ela não tiver vinculado à fé, ele acaba trazendo um problema. Às vezes o jovem quer falar de uma situação com alguém, ele acaba sendo indagado acerca de um tema que ele não conhece. E aí ele acaba passando vergonha. Então, o que eu sempre falo para a moçada que eu converso, moçada quer evangelizar? Quer ser benção? Quer ser missionário? Seja um cristão. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Estenda a mão no trabalho, ajude básico, aquilo, né? Que você precisa de ajuda. Faça isso. E você está evangelizando, você vai gerar credibilidade. E junto com a credibilidade, você pode estender um convite que a pessoa vem fazer uma visitinha assim para a igreja. E aí você ora, intercede pela vida dela, para que ela possa experimentar o que você já experimentou. Então, o evangelismo é algo assim extraordinário. Quando eu vejo, acho que esse fim de semana agora, eu passei num sinal e tinha uns jovens com umas placas, assim, uns cartazes, e tava lá assim, se você ama Jesus, buzine. E eu comecei a observar assim que poucos carros buzinavam. E de repente estava vindo uma carreata. E todo mundo buzinando assim. Aí eu falei bem assim, ó, 2 pesos e 2 medidas, né? Ali tá, pode parecer só uma brincadeira, se você ama Jesus, buzine. Mas eu tenho certeza que quem buzinou, raciocinou naquilo que estava escrito. Sim. Ou seja, o reino do céu, quando ele é propagado, quando você segura apenas uma placa de Jesus te ama, faz um trabalho que a gente não faz ideia nem para quem está lendo, sabe? Porque só Deus sabe como uma pessoa está por dentro, né? Sim. E Deus nos dá oportunidade para o evangelismo. Às vezes acontece quando você menos espera. Esse dia eu estava ali na lateral do nosso templo sede, eu estava resolvendo algumas questões, tinha que passar no shopping ali, resolver algumas situações, e de repente um moço que estava ali cuidando de carro, até acho que eu contei para os meninos essa experiência, ele olhou, posso cuidar? Eu falei, pode. Aí eu falei, Jesus te ama. E fui sair, ele falou, volta aqui. Aí eu voltei e falei, o que você precisa? Você ora para mim? No meio da rua, na correria ali. Eu falei, não, oro sim, com certeza. Não sei para onde ele foi depois dali, não sei o que aconteceu, mas uma semente foi plantada. Então a gente precisa estar preparado a todos os momentos. É aquilo que a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores que adorem espírito e verdade, ou seja, que estejam em conexão com Deus, com o céu, 24 horas por dia. Porque quando você menos espera, a tua vida, o teu testemunho, e muitas vezes quando é preciso falar, vai ser necessário você ser instrumento de Deus para a vida de alguém que ali está. Exato, e a gente poderia até lançar um desafio, né? A gente tentar fazer um desafio bem básico aí para nossa juventude da Almada PG, a pegar esse link depois, compartilhar e curtir aí, marcar quantos possíveis. Amém. Marcar todo mundo, fazer com que o reino do céu seja propagado. E eu tenho certeza, sabe, Diego, de uma coisa, que Deus ele tá levantando uma geração. Amém. Eu falo isso o tempo todo e às vezes parece até jargão, mas não é. Eu tenho visto isso, sabe? Às vezes eu olho assim, eu falo para minha esposa, eu vejo lá na Lu dormindo, minha esposa gestante, eu olho assim e falo, Deus, com 2 crianças vai ficar um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas eu te louvo. Mas daí quando eu olho, Manuel, para você, o pessoal que tá vindo, a galera que tá chegando, eu falo assim, mas pelo amor de Deus, vai ser um prazer ficar observando. E que você falou no início, eu quero que quem tá vindo vá muito mais longe, sabe? Vá muito mais longe, porque é o reino que ganha, sabe? É o reino. E juventude é algo extraordinário de se trabalhar, sabe por quê? Porque ela tá naquela transição de sair da criança e se tornar um adulto. Sim. E depois de adulto,
ela vai conseguir apenas exercer aquilo que ela se desenvolveu desenvolveu na juventude dela. Então, quando eu vejo um trabalho onde eu vejo jovens, as lágrimas, chorando, se derramando na presença de Deus, eu consigo imaginar com os olhos da fé qual vai ser a geração que está vindo, qual vai ser o povo que está vindo. E eu tenho convicção plena que se Jesus não vir na nossa geração, o reino do céu vai ter todas as ferramentas que essa terra permite. Porque por muito tempo a gente abriu mão de grandes ferramentas. Exemplo, a televisão. Nós condenamos a televisão, é do diabo. E nós deixamos uma excelente ferramenta de trabalho. Porque não era de Deus. Só que se lá atrás a igreja tivesse... Não, peraí, vamos usar isso aí. Vamos entrar dentro da casa de todo mundo, 9 horas da noite. Coisa pro diabo que não é dele. Você entendeu? Praia, a gente já deu pra diabo, a gente já fez de tudo, Guitarra. Né? Guitarra. A guitarra também. Então, assim, tudo que vem, exemplo, podcast, quando começou, se você for ver, lá tem desde do pior do mundo, o pior conteúdo do mundo, a pessoas anunciando o evangelho através dele. E em outros, é triste ver que o pessoal usa um espaço desse para ficar debatendo Bíblia, ficar querendo provar quem está certo e quem está errado. Sim. Sabe? Pode ser bom para um público, mas acaba trazendo também uma certa divisão para o evangelho. Sim. Sendo que Cristo é unidade, é corpo, é união, sabe? É amar a Deus sobre todas as coisas, ao meu próximo como a ti mesmo. Uma das coisas que eu tenho muito medo é quando a gente, como igreja, a gente começa a pregar que a pessoa precisa mudar de vida sem ela experimentar a graça. É praticamente impossível. A melhor forma, a melhor receita para essa pessoa mudar de vida é experimentar a graça. Não é abandonar para daí experimentar, é experimentar para daí abandonar, sabe? É por isso que muito a galera fica inchada. A gente brinca assim, igreja inchada, que fica cheia de gente, mas sem aquela qualidade de entender a graça. E é impossível você conhecer Cristo, experimentar a graça e não querer evangelizar. Verdade. Se eu não tenho esse desejo de evangelizar, é porque alguma coisa em mim precisa ser mudado. Porque quando eu conheço e provo do Cristo que eu sirvo, é natural que eu queira anunciar Ele a todos. Glória a Deus. E, João, isso é tão interessante porque a gente está entrando aqui num... não sei se vocês perceberam, mas a conversa tem se encaminhado para um tema mais evangelístico, né? Eu não duvido, Diego e João Paulo, que há vidas que precisam encontrar Cristo nesse momento, estão nos assistindo, né? Com certeza. Então abre o teu coração, assim como João Paulo falou, deixa a graça te alcançar, né? Quando você entender a graça, quando você entender que não é o que você faz para se tornar merecedor, mas sim o que Ele entregou na cruz por você, isso muda uma chave no nosso coração. Então, às vezes os jovens falam assim para mim, João, às vezes eu chego para evangelizar, cara, Deus tem um projeto muito lindo na tua vida, você tem um dom, um talento e Deus quer usar na obra dele. Ele fala, não, agora não, eu não me sinto preparado, eu não estou no melhor momento, eu não tenho ainda, não é agora, é só no tempo de Deus, a gente não pode forçar nada. Às vezes fala, né, com um tom de sarcasmo, mas ele não entendeu o significado da graça. Quando ele entender que ele não precisa estar preparado porque já foi preparado, o sacrifício já foi dado, é só ele abrir o coração e se entregar e Deus vai gerar a transformação nele, aí ele vai entender o fundamento da graça em si, né? Então você que nos assiste, você que está ouvindo esse podcast, né? Você possa abrir o coração, deixar a graça te encher. Não se sinta preparado para ir atrás de Jesus. É você se derramando na presença dele, reconhecendo que você é pecador, que você precisa ser salvo e ele vai te fortalecer, ele vai te erguer, né? É interessante, Eus, que você falou sobre questão de ter força. Eu sempre costumo dizer que se você esperar ter força para ir até Jesus, você nunca vai. Porque sem Jesus você é fraco. A gente tem força quando tem Jesus. Sim. Então, a partir do momento que você vem, ele diz, venha como está. A alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Não tem como eu saber o gosto se eu não provar, né? Exatamente. E a partir do momento que eu provo, é impossível, sabe? As batalhas vêm, as lutas vêm, a vontade de parar, não resolve problema nenhum. Se a intenção de eu ir para Cristo é resolver problema, a notícia que eu tenho não venha. Agora, se você vir para Cristo é reconhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e o que Ele tem para nós é muito maior que qualquer provação que a gente passe nessa vida, sabe? E o evangelho, ele não é barganha, né? Verdade. Ele não é barganha. E às vezes isso me preocupa até, voltando até para a questão do líder, porque às vezes o líder, ele usa algumas estratégias na humildade dele, é para agregar.
Só que toma muito cuidado com o trabalho que eu vou desenvolver para não ser um trabalho que vai confundir, sabe? Que nem dar um exemplo, esses tempos atrás me chamaram para ir numa igreja e eu fui nessa igreja, sabe? Eles fizeram algo assim diferente, eles sujaram a igreja inteira por dentro, encheram de papel, de caixa de papelão tal, e puseram ali um tambor ali pra gente ministrar, tal, e eu entrei sem aquela igreja bagunçada e tudo escuro, e os jovens eles deixaram para fora da igreja. Só que, olha pra você, se não for explicado o que está sendo feito, gera uma confusão. Eu falei, qual vai ser a ideia, será? Porque eles não tinham me falado. Daí eu cheguei, pensei que ia ser um culto, eu já cheguei e falei, não, já começa a pregar. Daí eu coloquei a Bíblia, comecei a ministrar, eles acenderam a luz e liberaram os jovens para entrar. A hora que eles acenderam a luz e deixaram os jovens entrar, os jovens entraram aquela igreja virada. E todo mundo olhando, assim, observando aquela bagunça, e eu lá pregando, e vendo eles entrar assustado. Aí quando eles chegaram na frente, eles foram sentando só. E todos meio aéreo, assim, sabe? Meio sem entender ali, a igreja bagunçada. E eu fiquei ministrando, assim, daí eu parei por um instante, fiquei pensando, eu falei assim, qual que é a ideia? Daí eu chamei a moça, falei, Bessi, irmã, quer fazer uso do microfone? Ai, posso? Falei, pode. Passei pra ela. Daí ela pegou e falou assim, o que vocês observaram na igreja? Ah, tá tudo bagunçado, tá tudo bagunçado. Daí ela falou assim, então exatamente, hoje vocês estão fazendo o personagem de Cristo. Vocês estão entrando. E quando Jesus entra, ele percebe a bagunça que tem. Só que agora, como Jesus, cada um pega uma vassoura e limpa a igreja. E passou para eu pregar. Eu falei assim, desculpa, não vou pregar mais. Depois disso, vamos limpar essa igreja aqui, porque nós somos o Espírito Santo. E nós limpamos aquela igreja, deixamos ela limpinha. E não tinha mensagem melhor do que apenas aquele gesto. Deles entenderem que quem faz a limpeza é Cristo, quando ele ganha a legalidade para entrar. Por isso que diz, eu que estou à porta e bato, né? Então a nossa juventude tem tudo para impactar Ponta Grossa, impactar a quinta região, impactar o Paraná e o Brasil. Se ela entender essa responsabilidade Amém. De ser a luz que acusa a sujeira, de ser essa luz que acusa o que está errado, né? Amém. Posso pedir mais algo para eu tomar aqui, uma água? Claro. Eu ia ficar mentindo que eu estou bebendo aqui, mas eu sou crente. É isso aí, gente. Então, hoje está tendo um convite para você. Talvez você que está assistindo a gente está com a vida toda bagunçada, suja, mas existe um Cristo que ele pode organizar, Amém. Que ele pode limpar. E você que, jovem, está nos assistindo, você é um instrumento de Deus para que, por intermédio de Cristo, você proclame esse evangelho para ser luz na vida de alguém, para que Cristo faça a limpeza. Não deixe de falar, não deixe de proclamar. Nós estamos chegando agora, João, ao final desse podcast. Tem uma pizza esperando a gente ali. Todo podcast a gente faz algum negocinho aí. Vamos acabar com chave de ouro. Agradecer mais uma vez a todos que estão nos assistindo. Mas sempre a gente pede para o nosso convidado, João, deixar uma palavra final. E aproveitando toda essa conversa, eu quero que você deixe 2 direcionamentos para quem está nos assistindo, que precisa de Jesus ou que está na presença de Jesus, e também para quem é líder, que vai ver esse podcast. E depois desse direcionamento, encerre fazendo uma oração por nós, encerrando a sua fala conosco aqui. Amém. Então, desde já eu quero agradecer mais uma vez o convite, me senti honrado Prazer mesmo. foi nosso. Fiquei muito feliz com o convite. Quero parabenizar vocês, toda a equipe da organização, o empenho que vocês estão tendo. Tenho certeza que junto com esse trabalho, sim, da mesma forma que ele está sendo benção, vocês estão sendo alvos aí de grandes afrontamentos aí no mundo espiritual, mas tenha por certo que Deus que deu o projeto, é Deus que vai sustentar Amém. vocês e nenhum mal vai chegar. Amém. Porque é de Recebemos Deus esse projeto Jesus. aqui. Entendam isso. Para os nossos irmãos que estão assistindo, eu quero deixar para você assim que não importa a pergunta que você está fazendo, a resposta para você é Jesus. Independente da pergunta, independente dos questionamentos que você esteja fazendo no seu interior, saiba que a resposta é Jesus. E prove desse Jesus. E você vai ver as maravilhas que ele faz. E ele tem transformação para você e para toda a sua história. Tá bom? Aos meus amigos líderes, eu quero me colocar à disposição para o que vocês precisarem de nós e dizer para vocês, continuem firme, não desistam. É normal, em meio a tanta provação, a gente cogitar parar. O que não é normal é parar. Então, mesmo sendo difícil, não pare. Ame os seus jovens, sirva aos seus jovens e, no mais, descanse,
que Deus vai capacitar, trazer as condições e te surpreender ainda esse ano por todo o trabalho que Deus assentou no seu coração para fazer já. No mais, gente, eu agradeço de novo o convite. Eu quero que vocês continuem orando por nós, pela Almada EPG, e convidar todos aí agora. Vai ter o trabalho geral da Almada Epar, né? Vocês vão estar avisando aqui com certeza. Mas lançando já esse desafio, para que quem assistiu ou quem está assistindo, acompanhando, que curta, compartilhe, marque pessoas e vamos fazer com que esse podcast alcance vidas. Sim. E às vezes a gente fica marcando que só quem é crente também, né? Mas vamos marcar geral, vamos compartilhar para geral, porque é canal de Deus. Amém. Eu faço uma oração agora? Pela gente? E deu como pizza? Daí comemos pizza. Ora rápido então. Brincadeira. Brincadeira, Senhor. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai querido, sim, no nome do Teu Filho Jesus, Pai, eu quero neste momento, Senhor, te agradecer, ó Deus, te louvar e bendizer o Seu nome por esta rica oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estarmos participando deste projeto, deste podcast, o qual eu tenho por certo que foi o Senhor quem assentou ao coração dos teus filhos para fazer. Senhor, no nome de Jesus eu peço, continua cuidando, continua suprindo toda necessidade, abrindo as portas, Pai, despertando, Deus, os ouvintes desse podcast a sentirem a Tua presença, Senhor. Que todo projeto contrário seja repreendido no nome de Jesus, Pai. Amém, e que Jesus. Testemunhos sejam anunciados nesse programa, Senhor, e que vidas, lares sejam transformados pela Tua presença e graça. Senhor, eu te louvo por esta equipe, eu te louvo por esta liderança e rogo, Senhor, que o Senhor continue abençoando a cada líder destes jovens, Senhor, no campo de Ponta Grossa, como os demais campos, também toda a juventude, Pai. Queima em nós um coração por Ti, desperta ainda mais a nossa geração, sim, a invocar a Sua presença, a ser cheios da Tua presença, Senhor, e em nome de Jesus, Pai, sim, nos invada com a Tua graça, Senhor, muda a história dos nossos jovens, Pai, traz uma geração, aleluia, Senhor, comprometida mais e mais com a Tua palavra, sim, para Pai, que os sinais de novo venham acontecer em nosso meio. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Senhor, sim, eu quero te rogar, ó sim, Senhor, Jesus, que o Senhor continue impactando sim, Ponta Grossa através dos atalaias, Espírito Amém, Santo de Deus, por esta presença que é real aqui. Eu quero te agradecer, Pai, e quero também te louvar e bendizer o seu nome, Senhor, no nome santo de Jesus, que é sobre todo nome, Pai. Amém, Senhor, amém, e obrigado. É isso aí, galera. Mais uma Atalaias Cast, Diego. Isso aí. Somos gratos aí por você que ficou até o final. De maneira especial também agradecemos o João por ter disponibilidade do seu tempo. Sei que vidas foram alcançadas, João, e frutos amém, serão gerados em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe. Valeu, Diego. Valeu, Wilson, mais uma vez. Valeu, pessoal. Valeu, João. Muito obrigado, mano. Tamo junto, Deus abençoe, conta conosco tudo vocês que precisar aí. Também, Deus abençoe. E como o João falou, dia 20 de agosto. Chegando. Marca essa data, evento geral da Almada Epar aqui em Ponta Grossa. E você é o nosso convidado para estar aqui com a gente. Vai ser 8 horas de culto. Meu Deus. Rapaz, vamos ser cheio da presença de Jesus. Vem para cá. E não esquece, siga Atalaias de Cristo no Instagram, siga o Almada EPG no Instagram, o Almada Epar. Fique por dentro dos nossos eventos. E no canal Atalaias Cast, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe esse podcast. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Valeu. Deus abençoe.